dizia eu que esta sessão visa refletir sobre a implementação do modelo de integração de cuidados em saúde a partir da experiência dos 25 anos da OLS Matosinhos, porventura proveitosa para a implementação das 31 novas ULS recém-criadas no ano de 2024. Para isso, dou aqui de forma mais pessoal as boas-vindas e um agradecimento aos nossos convidados, a quem agradeço a aceitação do convite para estarem aqui conosco e por aceitarem partilhar conosco as vossas reflexões sobre a forma como vivem e perspectivam a integração de cuidados na ULS Matosinhos. Temos connosco o professor Dr. António Taveira Gomes, Presidente do Conselho de Administração da ULS Matosinhos desde 2019, assistente graduado sénior de Cirurgia Geral e professor associado convidado de Cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Temos também a doutora Liliana Rodrigues, gestora e diplomata com o curso de Administração Hospitalar, que desempenha o cargo de gestora do Departamento de Cuidados de Saúde Primários da ULS Matosinhos desde 2021. E ainda temos também connosco a doutora Joana Fontes, igualmente gestora de formação de base e diplomada com o curso de especialização em Administração Hospitalar, que ingressou no ULS Matosinhos desde 2004, tendo desempenhado atualmente, ou desempenhando atualmente, o cargo de gestora do Departamento de Medicina e Cuidados Continuados da ULS Matosinhos. Para falarmos de integração de cuidados na nossa mesa, temos que ter em conta que realmente este conceito é um conceito complexo, para o qual existem na literatura inúmeras definições. E nós iríamos partir aqui de uma definição da Organização Mundial de Saúde, como aquele conjunto de formas de interligação e de cooperação na prestação e continuidade assistencial dos utentes, dos doentes, tendo em vista maximizar a eficiência na resposta e melhores resultados em saúde. Trata-se, portanto, de um conceito complexo em que lhe são reconhecidas diversas dimensões. Uma dimensão estrutural, sendo uma dimensão dentro desta, com a sua componente de integração horizontal ou vertical, uma dimensão funcional, que engloba componentes de integração clínicas, de informação, financeiras e administrativas, uma dimensão normativa e uma dimensão sistémica. Mas, curiosamente, hoje, dia 9 de maio de 2024, estamos precisamente a um mês do 25º aniversário do Decreto-Lei 207/99, que foi o que criou a ULS Matosinhos, como uma experiência inovadora de gestão no panorama da saúde em Portugal. Inovação essa alcançada à data pela integração numa única entidade pública dos vários serviços e instituições do SNS de um município, neste caso o município de Matosinhos, que prestavam cuidados de saúde à população e que por ela eram responsáveis. Esta ULS foi a única durante 8 anos até à criação da ULS do Norte Alentejano, em 2007, e agora o ULS do Alto Alentejo. Seguindo-se então, nos anos seguintes, a criação de mais 6 ULS até 2012, e desde então e até agora, só este ano, em janeiro de 2024, é que vimos nascer 31 novas ULS, alargando este modelo a todo o território nacional. Neste momento histórico, em que um pouco por todo o país se implementa a reorganização estrutural, funcional, normativa, sistémica, decorrente da entrada em vigor das 31 novas ULS, pretendemos aqui, hoje, revisitar o percurso e a experiência da ULS Matosinhos, que pode ser, de alguma forma, significativa para quem arranca agora e, portanto, este painel representa diferentes níveis de cuidados dentro da mesma organização e, por isso, também diferentes ângulos de perspectiva. Para iniciar, gostava de começar com a perspectiva do Conselho de Administração, pedindo ao professor António Taveira Gomes que, partindo daquilo que tem sido a sua experiência na OLS Matosinhos, tem as suas especificidades, naturalmente, mas que configuram um percurso de integração de cuidados de um quarto de século, nos caracteriza um modelo instituído na organização que dirige,
Que tipo de parcerias foram estabelecidas na comunidade e quais é que são, a seu ver, as grandes questões com que se depara ao nível da liderança e governação desta organização? Muito bem, muito obrigado, muito bom dia. É com muito gosto que aqui estou e com total disponibilidade para partilhar algumas das coisas, provavelmente todas aquelas que sei, porque eu sei poucas, portanto vai ser fácil e rápido. Agradeço à PAU o convite, agradeço também a todos os que participam, quer da ULS de Matosinhos, quer de todos o interesse neste percurso e neste tema de integração de cuidados, que é de facto uma das coisas eh, que nos move muito neste processo. Eu vou partilhar o ecrã com uma pequena apresentação que vou fazer. Em primeiro lugar, nós temos aqui aquilo a que chamaria um contexto externo e um contexto interno. Uh, e que este processo de integração também os inclui e isso é determinante em todo o processo. E no contexto externo eu faria uma divisão entre um contexto externo, regional ou local, neste caso de Matosinhos, ou da ULS e das instituições com quem interage, e um contexto externo normativo, relacionado com o Ministério da Saúde e com os desenvolvimentos necessários que foi preciso fazer. E a primeira coisa que vou abordar neste contexto externo, portanto, vou falar provavelmente antes das dificuldades, porque são o contexto que tivemos e depois, entretanto, se concretizarei com outros assuntos, mas o contexto externo que existiu foi sempre praticamente o mesmo e nunca adaptado para as circunstâncias das ULS. E aí eu vou falar do contexto, que é o seguinte: nós temos duas ou três áreas, eu acho que são três áreas, em relação às quais temos que criar um modelo de integração. Temos a área hospitalar, os cuidados de saúde primários e a área de saúde pública, que muitas vezes não se fala e todas elas têm autonomias e até tutelas específicas, e isto nunca foi contextualizado para a questão das ULS. A Unidade de Saúde Pública é a Autoridade de Saúde, o que gera uma competição em algumas áreas e algumas dificuldades em termos de integração, porque tem que responder a uma série de questões que conflituam por vezes com os processos e os modelos de integração na ULS, e a ULS é sempre quem não prevalece neste modelo. Os cuidados de saúde primários podemos dizer a mesma coisa de uma maneira ainda mais exaustiva, e todos os procedimentos que se verificaram em termos de evolução ao longo do tempo, na organização, reorganização, diferenciação, modelos evolutivos, nas diferentes áreas, quer hospitalar, quer cuidados de saúde primários, quer saúde pública, foram feitas sempre como se não houvesse nenhuma ULS. Portanto, mesmo do ponto de vista legislativo, aquilo que se ia publicando era, agora a evolução que se vai verificar é esta, até nos conselhos de administração, numa certa legislação isso foi feito. O que vamos implementar agora é isto, nos hospitais é assim, nos cuidados primários é daquela maneira, e nas ULS é com as devidas adaptações, que eram adaptações que nunca era possível fazer do ponto de vista de integrar completamente aquilo que queríamos fazer. Portanto, este era uma circunstância que gera dificuldades depois a nível interno na gestão e na reorganização dos serviços, uma vez que há aqui uma disputa de foco entre aquilo que é a missão dos cuidados primários, aquilo que é a missão das unidades de saúde pública e aquilo que é a missão das instituições hospitalares. E, portanto, esta disputa, sem o foco da convergência e da integração, que nunca foi o assunto principal ou o objetivo principal, do ponto de vista do contexto, como eu estava a dizer, criou aqui muitos problemas.
concretizando um pouco mais, nós nunca tivemos um modelo ou um sistema de informações adequado para a questão das OLS, que de resto era adequado, e que eu vou falar agora daqui para diante, tudo o que digo, que era adequado para o desenvolvimento das OLS, era adequado para o desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde todo, com ou sem OLS, como um sistema de informações único, que não atrapalha ninguém, nem que não houvesse nenhuma OLS. O modelo de contratualização, que não tinha nada a ver com integração de cuidados, com uma contratualização completamente separada em cuidados primários e hospitalares até ao ano de 2024. Portanto, finalmente aconteceu alguma coisa que está no início de experiência, pode-se dizer, em termos de contratualização conjunta, porque ela nunca existiu dessa maneira. Em termos de financiamento, em termos de tudo aquilo que queiram pensar sobre o que deve ser uma construção de um ambiente favorável ao desenvolvimento das ULS, nunca aconteceu. Reforço que é um ambiente favorável ao desenvolvimento, na generalidade das áreas, do próprio Serviço Nacional de Saúde. Estamos a falar de áreas estruturantes para o Serviço Nacional de Saúde inteiro. Isto sem prejuízo de muita coisa que se fez, de um processo que é contínuo, que é de um processo de construção em permanência, que tem alturas mais favoráveis e menos favoráveis, tem ciclos que se têm que reiniciar e que têm que se reforçar, porque entram pessoas, saem pessoas. Eu próprio não estou cá há 25 anos, há muita coisa que tive que estudar e perceber da evolução da ULS de Matosinhos, que eu estou cá desde há 11 anos. Quando cheguei cá há 11 anos, foi uma absoluta surpresa e novidade, porque eu só tinha ouvido falar do Hospital Pedro Hispano, não sabia nada do que era uma unidade local de saúde. Se me perguntassem o que era, eu não iria saber dizer. Hoje sei dizer, mas o ponto de vista prático aconteceria é quase a mesma coisa. Portanto, tivemos que fazer aqui muita coisa, de que depois abordarei a seguir, de uma forma ainda muito sucinta, sobre aquilo que é a construção da minha própria experiência e aquilo que pude verificar ao longo do tempo, que é aquilo que posso falar melhor, ainda que fiquem alguns desiludidos por não perceberem afinal como é que se faz uma OLS. Do que eu sei como é que se faz uma OLS é cada local faz a sua OLS. É a única coisa que eu sei. Ou seja, tem que chegar para um conjunto de circunstâncias, de que abordarei algumas de seguida, e perceber o que é que queremos fazer, o que é que podemos fazer, olhando para os recursos que temos, para as instalações que temos, para as unidades que temos, para a população que temos, para as necessidades de saúde da população que temos, e como é que fazemos? Com a noção de que nós estamos num sistema, no Serviço Nacional de Saúde, que, na melhor das hipóteses, vai contribuir em 20% para o estado de saúde das populações. Portanto, grande parte daquilo que se vai fazer pela saúde das pessoas, e nomeadamente na promoção da saúde, mas também muito que tem que ver com o acompanhamento dos doentes, passa por muitas outras entidades. O que eu quero mostrar com isto é o quê? É exatamente esta dimensão das entidades com que temos que trabalhar. Isto é um exemplo, os exemplos funcionam sempre muito melhor. Isto foi em 2019, portanto, vésperas da pandemia, outubro de 2019, quando fizemos aqui um evento que foi um curso de preparação certificado internacionalmente para resposta a grandes catástrofes. Foi a primeira, e não sei se a única vez, em que uma unidade de saúde organizou um curso destes. Está cá, toda a gente tem que ver com a proteção civil. Militares, forças militarizadas, entidades de autarquia, INEM, toda a gente tem que ver com proteção civil, que aqui era, e da parte das unidades de saúde igualmente, nomeadamente e sobretudo da ULS de Matosinhos. E a ideia era capacitar as pessoas para responder a situações de catástrofe. Não prevíamos uma pandemia, mas foi-nos extremamente útil para responder à pandemia. Portanto, o envolvimento de todas as entidades em termos de resposta, mas também em termos de conhecimento das populações é absolutamente crítico. Nada do que eu vou dizer acontece se houver uma OLS. Pode acontecer de outras maneiras. Mas a OLS é um elemento facilitador e depois gera muito mais-valias significativas, que não tenho nenhuma dúvida sobre isso, sobre aquilo que é a experiência de Matosinhos, e portanto não tenho nenhuma dúvida
para Matosinhos, para muitos outros sítios, e quiçá a generalidade do país, o modelo tem todo o potencial para corresponder muito melhor àquilo que o SNS tem de fazer em relação à saúde das pessoas. O aspecto seguinte é que é este: nós temos que desenvolver com as outras instituições uma série de iniciativas, e nomeadamente um plano municipal, um plano de saúde regional, de acordo com a abrangência da, da, da OLS, e que integra várias entidades. Estão aqui a ver a Câmara de Matosinhos, a OLS de Matosinhos, a Unidade de Saúde Pública de Matosinhos. Estão a ver como eles, até eles próprios que constroem isto para a Unidade de Saúde Pública, como não fazendo parte da OLS de Matosinhos. De tal maneira que isto é uma coisa daquelas que eu fui buscar, é pública, tudo o que eu vou usar é público. É do Plano Municipal de Saúde de Matosinhos, desenhado para 19-21, está a ser revisto, e até com recursos acrescidos em relação à unidade de saúde pública, com, digamos, uma unidade de saúde pública mais alargada, com profissionais da área da saúde pública contratados pela Câmara e com a nossa unidade de saúde pública. E só assim é que a gente pode perceber o que é que importa fazer, como é que alinhamos a intervenção e as estratégias de forma a que para o cidadão a visão é a mesma. O que vê e o que lhe é dito e o que lhe é comunicado pelas diferentes entidades vai no mesmo sentido. De outra forma, criamos novamente disputas entre várias entidades e a ideia é integrar isto com as organizações. Neste caso é o exemplo do Plano Municipal de Saúde, mas temos muitos exemplos de interação com muitas entidades. E estas interações com muitas entidades, com entidades da área comercial, dos grandes espaços comerciais, por exemplo, e muitas outras que permitem muitas intervenções em termos de promoção da saúde. Porque vamos ter com as pessoas em sítios onde elas têm outra disponibilidade para passar por alguma coisa que tem a ver com a saúde e que tem que ser muito bem preparada em termos de comunicação. Nesta altura estamos a fazer, inclusivamente, podcasts sobre questões de saúde e, portanto, formas de comunicar também em permanência com as pessoas de forma a atingir estes objetivos. Depois, no contexto agora mais da organização, portanto, até agora era o contexto externo, com estas vertentes, como eu falei. Do ponto de vista da organização, é absolutamente essencial desenvolver uma cultura, mas é uma cultura alinhada para a constituição de uma construção de uma unidade local de saúde. Portanto, tem que ser uma cultura abrangente, todos estão cá, todos os profissionais, no mesmo âmbito, com a mesma administração, como foi dito, etc. E, portanto, nós, desde o início da criação da OLS, foi feito sempre um processo, quer de certificação, quer depois de outros compromissos em termos enfim, das prioridades que iam sendo estabelecidas por nós próprios e por outras entidades, até a certificação na conciliação, e sua renovação, enfim, e várias outras, conforme vão sendo prioridades também a outros níveis. Isto no sentido de perceber que, para além deste foco no utente, que também falaremos mais adiante, nós temos que promover aqui uma cultura de organização e uma cultura em relação aos profissionais que é contínua. E por isso é que se percebe, e até alguns publicam isso a propósito da unidade do local de saúde de Matosinhos, que isto levou 15 ou 16 anos a ver se alguma coisa diferente em Matosinhos. E provavelmente nos últimos anos vão-se vendo coisas ainda mais diferentes em Matosinhos, sobretudo, e coisas que são semelhantes ao que se faz noutros sítios e outras que são diferentes, mas as que são semelhantes numa perspectiva mais de integração e mais conseguida, e as que são diferentes numa perspectiva mais de inovação e de eventual exemplo que se possa seguir. Portanto, a cultura da organização inteira é absolutamente determinante e essencial. E confronta, isto nós podemos fazer, e fizemos. Mas agora, tudo aquilo que tem que ver com a interação entre os diferentes profissionais e a facilidade e os caminhos específicos e os sistemas todos a convergir para isto é que é complicado, e as pessoas, com as primeiras dificuldades em termos dos modelos de integração que se façam, são muito, muito reativas, e por isso rapidamente se põem de parte, se não forem
convincentes e gerarem mais-valias, não apenas para os utentes, mas também para os profissionais na sua atividade diária. E, portanto, isto da cultura organizacional é muito importante. Quando a gente fala de integração entre as diferentes áreas, está a falar de coisas tão simples como isto, que é o utente que vai fazer um exame, neste caso o exame é um exame laboratorial que é fácil, faz as colheitas do seu centro de saúde, portanto, na sua unidade de saúde familiar, onde já faz tudo, a propósito de fazer outra consulta, e, neste caso, não é o envelope é eletrónico, o resultado fica imediatamente disponível no sistema todo. Quando eu digo no sistema todo, estou a dizer, parece que há um sistema único de informações e não há, há dois. O que nós criamos foi interações entre os dois sistemas, foi um desafio ao longo dos anos, desde o início. Queríamos fazer um sistema único, mas não nos permitiram. Portanto, tivemos que lidar com os dois e fizemos pontes entre os dois, de forma a que os utentes, até com os aplicativos à sua disposição, e os profissionais, na interação com o sistema, parece que é o único sistema que existe, que é o que interessa. Podem até haver 10 sistemas, se for tudo interoperável e o utilizador, quando acede, só tem um universo em que tem que se movimentar, está perfeito. É óbvio que há muitas interações com muitos sistemas e programas específicos que dão respostas específicas, porque o Serviço Nacional de Saúde não tem programas para tudo, muito pelo contrário, e, portanto, uh, essas interações depois são as oportunidades de nós acrescentarmos informação na passagem entre sistemas, nomeadamente do S-Clínico, que é o que temos para os outros aplicativos. E, portanto, isto é o que tem que parecer à pessoa. O cidadão vai ao seu centro de saúde, à sua unidade de saúde, como ao costume, e faz as colheitas para uma série de procedimentos, independentemente de ser requisitado por seu médico de família ou por um médico hospitalar, e o resultado é lançado no sistema todo. Quem tiver de o ver, seja o médico de família, seja o hospitalar, vê. Um exemplo muito concreto é o plano individual de cuidados, que nem tenho aqui nenhum exemplo, mas que é um plano individual de cuidados que criamos especificamente nós e que interage com os sistemas todos. Portanto, no ambiente de trabalho de qualquer profissional de saúde da OLSM, há um conjunto, há uma janela, podem abrir e tem lá um conjunto de aplicações que nós desenvolvemos e que são transversais à organização toda. Uma delas é o plano individual de cuidados, em que o médico de família, os médicos das diferentes especialidades veem sempre a última versão, com os registros todos das observações prévias, a última versão terapêutica, portanto não há confusões entre, já não sei se está prescrito o medicamento A ou B na dose X ou Y, está a última versão. E, portanto, sobretudo para os doentes mais complexos, nós criamos essa. Isto são tudo modelos que criamos aqui na OLS de Matosinhos. O que nos criou outro problema é que na evolução das bases de dados, que são as duas, dos cuidados primários e dos cuidados hospitalares, no processo evolutivo dessas bases de dados, a passagem dessas bases para as gerações seguintes de bases de dados põe em causa todas estas interações e tínhamos que as construir de novo. Portanto, o nosso desafio nesta altura é tornar estas interações menos dependentes das bases de dados de que dependem hoje e torná-las replicáveis no sistema todo, utilizáveis no sistema todo e imunes, digamos, à mudança de geração de bases de dados. Nesta altura elas são muito dependentes. A evolução da base de dados do hospitalar não a podemos fazer até agora, perderíamos todas as interações em termos de integração que temos, o que é um desastre. Por outro lado, a base de dados, que é o sonho, que é velha, também corremos o risco de outro desastre, é que ela deixar de comportar o que precisa de comportar e temos um grande problema para resolver. Portanto, nesta altura estamos a trabalhar com os serviços partilhados para ver se temos uma solução que permita o processo de melhoria e permita manter as interações todas. Claro que se tivermos um sistema único de informação, grande parte das interações passariam a ter outro ambiente de trabalho. Portanto, esse é um dos problemas e como vão percebendo ao longo do que eu vou dizendo, estas questões têm um impacto enorme nos processos de integração que queremos fazer e que queremos desenvolver, ainda que aquele modelo e aquela cultura esteja muito enraizado,
e as próprias equipas nos propõem processos de integração e muito, muito interessantes e muito relevantes, e essa é a verdadeira forma da OLS se construir, que é depois ter um modelo administrativo que é um modelo favorável e proporciona um modelo de gestão favorável, é depois incentivar e as equipas a construírem modelos e processos de integração. E aí sim os exemplos são muito interessantes, portanto, todos os que nós temos, como é óbvio, estão à disposição de todos, estão muito divulgados e discutidos nos mais variados fóruns. Agradeço mais uma vez à APAP, que é um dos fóruns onde isto tem sido possível de ser feito de várias formas e, portanto, é, é um processo que, de facto, é um desafio sempre para as administrações. Todos os níveis de cuidados na mesma instituição permitem a residência física em local único da totalidade dos dados de saúde das populações. Só é verdade em Matosinhos. E da forma que eu expliquei. Mas realmente permite-nos um avanço extraordinário. E eu só percebo quão extraordinário ele é quando falo com pessoas em que isto não existe. Coisas triviais de saber, para nós são tão triviais que a gente surpreende-se como é que não é possível saber isso noutros sítios. E também nos permite, além de estudar melhor a saúde e o estado de doença das populações, permite-nos fazer isto com uma granularidade muito significativa. Nós temos tudo o que é registro de saúde à nossa disposição. E está à nossa disposição porque não existe, os dados existem a nível nacional, como é óbvio. Dei-me um exemplo de alguém os ter tido a qualquer outro nível, até regional, na totalidade. Todas as instituições têm os dados que geram, não tem mais nenhum. E, portanto, hoje as ULS têm que pedir o acesso aos outros dados dos primários aos hospitalares e vice-versa e da saúde pública, porque não os têm. Eles ainda não têm a totalidade dos dados nem o acesso. E, portanto, isso é crítico. E mais, nas colaborações que temos tido, e isto aplica-se exatamente a Matosinhos, mas está bem demonstrado, em estudos que temos em colaborações internacionais que me vêm aí escritas, e até já são mais que as que estão aí, nós temos dados extraordinários e conseguimos um conhecimento muito significativo em relação a algumas doenças e em relação a algum estado de saúde das pessoas e à resposta a medicações, etc., com estudo de dados do mundo real, de um valor extraordinário, porque temos muito pormenor de dados. Nós conseguimos fazer estudos em doença renal, de resto, vou demonstrar a seguir, e a outros níveis, fabulosos. E como veem, alguns deles são federados a nível internacional, sobretudo europeu. Portanto, são estudos federados. Cada vez mais temos estudos destes, com a harmonização de dados, que é preciso fazer. Temos capacidade nacional para fazer isto tudo. Temos até capacidade nacional para isto ser feito a nível internacional, portanto, alguns portugueses é que estão a fazer isto também para outros países, e o processo não para, e nesta altura estamos até com entidades e agências europeias a querer desenvolver estudos a vários níveis, e estamos num processo de criação e disponibilização e tratamento destes dados que a organização, em termos do LIS, permite ter de uma maneira muito mais interessante, muito mais prática, muito mais efetiva, e a única maneira execuível até, né, do que tem acontecido até agora. E, portanto, estes eram os aspectos importantes. Outro que faz parte das prioridades e que as ULS podem agilizar isto, eu bem sei que as ULS vão continuar a ser todas diferentes da de Matosinhos. Isto porque o edificado e a parte que já são de primários passou para as autarquias, é da responsabilidade das autarquias, exceto em Matosinhos. Não sabemos se isso vai continuar, aliás, nós não sabemos o que é que vai continuar a existir, mas enfim, acreditamos no modelo e, portanto, defendemos sempre, independentemente do que sucede. Esta é a responsabilidade que temos também em termos de ambiente, é outra das preocupações, e esta, além de ser muito importante em termos do ambiente diretamente e da repercussão direta, é daquelas que contribui para a cultura organizacional e que entusiasma os profissionais. E mais,
e que nos permite decisões muito difíceis em termos de gestão de algumas das comunidades que vamos proporcionar aos profissionais, mas que facilmente eles percebem porque temos aqui uma coerência muito significativa em termos do alinhamento da visão, da missão, dos valores, etc. E, portanto, temos esta responsabilidade. E fazemos isto com várias entidades, e com as entidades que têm que prestar resposta para isto. Esta, por acaso, é com a AstraZeneca, que não fornece medicamentos, mas também tem uma cooperação com uma entidade externa e está muito interessado no desenvolvimento destes processos. E, portanto, fez um estudo, nós também estamos, e eles propuseram-nos a fazer este estudo, que não nos custou nada em termos económicos e proporcionou estes resultados, para a gente saber o que é que tem de fazer a cada nível e que intervenção é que vai gerar melhores resultados. Nos cuidados de saúde primários gasta-se mais combustível que outra coisa, nos intensivos mais medicamentos, mais eletricidade noutras áreas como na cirurgia, etc. A gente, percebendo isto, sabe onde é que atua melhor, e em relação a isso até temos alguns estudos também, mas não tenho tempo para falar de tudo, senão as gestoras que estão aqui à minha espera e que vão dizer coisas muito mais interessantes do que estas, não têm a oportunidade de dizer coisa nenhuma. Eu pararia por aqui, disponível sempre para responder a tudo e, sobretudo, com a Aliança de Matosinhos disponível para as visitas que queiram fazer, para os fóruns que queiram discutir coisas específicas, áreas específicas, formas, modelos específicos, porque num modelo destes, como é óbvio, nós não podemos, nem é esse o interesse de estar a fazê-lo. Muito obrigado. Muito obrigada eu, professora Taveira Gomes. De facto, as questões que evidenciou e o mote da cultura organizacional sobre o qual tudo tem de ser construído é, a meu ver, a grande pedra de início, a grande pedra a construir para se efetivamente conseguir colocar as pessoas a trabalhar no mesmo sentido e todas no mesmo comprimento de onda. E é realmente um dos grandes desafios, e tudo isso será construído depois a partir desse alinhamento, sem dúvida. Nesta perspectiva, agora, descentrando daquilo que é a visão do topo da organização, quando estamos aqui a falar da integração de cuidados em saúde, temos associado e tem sido associado a nível internacional e de toda a evolução destes conceitos, o conceito do empoderamento dos serviços de cuidado de saúde primários e o reforço da prestação dos cuidados em ambulatório e dos cuidados da comunidade como um elemento de valor vital para o sistema. Como é que no LS de Matosinhos é promovida esta integração de cuidados entre os cuidados de saúde primários e os cuidados seguintes, todos os outros cuidados que são prestados na ULS Matosinhos? Fazia esta pergunta à doutora Liliana, a gestora do Departamento de Cuidados de Saúde Primários. Bom dia a todos que estão presentes. Desde já, obrigada pelo convite da APA para participar nesta sessão da Conferência de Valor. Aproveito esta oportunidade para agradecer o contributo notável que a APA tem promovido para as boas práticas de gestão e desenvolvimento do SNS. A minha apresentação é uma breve partilha do nosso trabalho ao nível operacional dos cuidados de saúde primários e espero que o nosso exemplo seja inspirador para os presentes e que também possamos aprender com as novas OLS, o que torna mais atraente a discussão do novo modelo organizativo do SNS. Passando já à minha apresentação sobre este slide, gostaria apenas de contextualizar que os cuidados de saúde primários dentro do organigrama da OLS são um departamento dentro da área assistencial. Neste contexto, o OLS, o Departamento dos Cuidados de Saúde Primários, pressupõe uma abordagem articulada com os diferentes departamentos, serviços ou áreas. Para além de uma maior facilidade de ligação às áreas clínicas, beneficiamos da articulação dos serviços comuns a toda a OLS. Por exemplo, no âmbito da qualidade, as unidades de cuidados de saúde primários são abrangidos pelo plano de auditoria externa da norma ISO 9001 da prestação de cuidados de saúde. Outro exemplo, na Comissão Local de Informatização Clínica, integram um elemento dos cuidados de saúde primários para assegurar que os cuidados de saúde primários estão em harmonia
com as políticas de boas práticas de informatização clínica e com as leis em vigor sobre a segurança e privacidade da informação de saúde, entre outras. Pronto, só aqui um pequeno breve contexto, para não me atrasar mais. Neste momento, e os últimos dados, o acesso os cuidados de saúde primários, temos 176 mil utentes inscritos, 98% com médico de família, destes 83% são residentes do concelho e 17% não são residentes, nomeadamente no Porto, Maia e outros concelhos. Nós representamos 15% dos profissionais da ULS, somos 12 USFs modelo B, 2 UCSPs, 4 UCCs, a Unidade de Saúde Pública, que atualmente também está em Departamento de Cuidados de Saúde Primários, e o CDP, o Centro Diagnóstico Pneumológico. Temos 9 edifícios, portanto, a gestão dos vários edifícios dispersos obriga a uma estreita colaboração com a logística e o serviço de instalações e equipamentos, logo é um dos fatores críticos existirem mecanismos de estreita articulação com as áreas de suporte. O ano passado, em 2023, atingimos um IDG do Índice de Desempenho Global de 83, o melhor resultado de sempre, mas este resultado é fruto de um trabalho consolidado que estava a ser feito com as equipas após pandemia. Já em 2022 tinha sido superado o IDG contratualizado. Portanto, é algo que nos felicitamos muito. Relativamente, e passando aqui a este slide, no nosso entendimento, a gestão intermédia ou operacional desempenha um papel crucial para o cumprimento do desígnio da integração de cuidados. Este tema, como todos sabemos, tem sido referido em vários artigos e trabalhos sobre o modelo LS. Recentemente foi publicado um relatório pela Escola Nacional de Saúde Pública no acompanhamento do modelo de implementação e desenvolvimento e monitorização das OLS, em que menciona também a importância das lideranças. E no nosso caso, a gestão intermédia. A gestão intermédia nos cuidados de saúde, no departamento dos cuidados de saúde primários é composta por um médico, que é o diretor do departamento, uma gestora do departamento, que sou eu, e pelo enfermeiro, que também faz parte do nosso conceito de gestão. Considero que somos um órgão facilitador na articulação das diferentes dimensões de integração dos cuidados. É importante que a equipa de gestão crie os seus princípios e valores para a construção de uma cultura de gestão coesa e seja reconhecida pelas equipas a sua liderança. Estes são os nossos princípios: integridade, transparência, colaboração, confiança. E, portanto, para nós é fundamental que estes princípios façam parte da nossa base de trabalho e que as equipas nos reconheçam. Como sabemos, a OLS é uma pessoa coletiva de direito público e natureza empresarial, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Por outro lado, a reforma dos cuidados de saúde primários preconizou a autonomia das unidades de saúde familiar. E este casamento de autonomia coloca vários desafios a nível da gestão intermédia, até porque a integração não se faz por imposição de um diploma legal, o que nos obriga a um constante alinhamento entre a gestão de topo e a gestão intermédia, para levar a bom porto o seu propósito junto às equipas. Aliás, o professor Taveira Gomes já mencionou esta questão das autonomias, das diferentes autonomias. E, portanto, aqui está um dos nossos grandes desafios. Ao nível da contratualização, com a nova metodologia, fomos confrontados com o desafio de fazer uma negociação em contexto LS, que até aqui havia uma separação em 2024, estamos agora a testar um novo modelo, onde é necessário, por um lado, conjugar os objetivos do contrato de programa, da OLS, e o novo regime remuneratório das equipas dos cuidados de saúde primários, nomeadamente das USFs modelo B. Neste exercício de conciliação de interesses, o Conselho de Gestão do Departamento dos Cuidados de Saúde Primários reuniu previamente com o Conselho de Administração, analisou os indicadores do IDG, do Índice de Desempenho Global do Contrato de Programa, e posteriormente fez um alinhamento com as equipas, explicando os impactos e a importância para a organização, para que rememos todos no mesmo sentido. E este trabalho é crucial e fundamental para a organização. Refira-se que este processo obriga a uma enorme transparência para que as equipas percebam a sua importância e estejam alinhados neste processo complexo.
E aqui vamos explicar um bocadinho como é que fazemos. Eu penso que esta dinâmica é transversal aos restantes departamentos, em muitos departamentos e os nossos departamentos internos e em outras muitas organizações. Fazemos reuniões semanais do Conselho de Gestão para tomada de decisões do dia a dia e também para propostas para decisão do Conselho de Administração. Fazemos também reuniões mensais com os coordenadores das equipas e também fazemos outras reuniões de alinhamento estratégico com o Conselho de Administração. Também já fizemos as nossas reuniões de contratualização em março e fazemos também todos os anos reuniões de acompanhamento, entre outras. O objetivo é que a gestão operacional tenha tenha uma proximidade com os diferentes níveis de gestão e com as suas equipas. Desenvolvemos uma ferramenta própria e desenhada pelo Serviço de Planeamento e Controle de Gestão para monitorizar o desempenho das equipas de forma sistemática e com um canal aberto e partilhado de comunicação. Existem outros instrumentos de gestão, como por exemplo o Balance Scorecard do departamento, que tem outros indicadores para além dos do contrato de programa. Esta é a nossa principal atividade, prestada nos cuidados de saúde primários, sendo que os cuidados de saúde primários já existe uma cultura de monitorização dos indicadores de desempenho assistencial e de qualidade, o que sempre foi muito relevante no processo de contratualização, o acompanhamento dos indicadores. A vantagem do contexto OLS, para nós, cuidados de saúde primários, é permitir uma maior facilidade de articulação com as outras áreas clínicas, através da elaboração de protocolos e procedimentos. Garantir que todos na cadeia de prestação de cuidados vão participar com um determinado objetivo. Este caminho sem fim, porque as necessidades são múltiplas e o alinhamento dos interesses nem sempre é evidente, mas temos conseguido e darei alguns exemplos mais à frente. Outros serviços que são prestados atualmente nos cuidados de saúde primários, com enorme vantagem de libertação, sobretudo, do espaço em área hospitalar. Estes são os serviços que atualmente já dispomos nas nossas unidades, o que permite também, em paralelo, uma maior proximidade do utente. E agora passaria aqui a dar alguns dos nossos exemplos. Obviamente não era possível trazer todos, mas darei aqui alguns. Implementamos o projeto SNS Mais Proximidade em 2022, foi um trabalho desenvolvido em articulação com o Departamento de Emergência, teve como objetivo atenuar os constrangimentos assistenciais dos serviços de urgência, causados muitas vezes pelo excesso número de utentes não urgentes, promovendo em paralelamente maior literacia dos utentes, para uma utilização racional dos cuidados de saúde. Por efeito, foi elaborado um protocolo dos casos elegíveis para a referenciação para os cuidados de saúde primários e agilizada a operação. Toda a operação, a abertura da agenda, a articulação com as unidades, porque isto, em teoria, tudo faz sentido, mas isto envolve muito trabalho da gestão em termos práticos, porque obriga-nos a falar com 14 coordenadores, obriga-nos a abrir agendas, obriga-nos a fazer um trabalho transversal, obriga-nos a alinhar as equipas e obriga-nos a criar uma metodologia que sirva para todos. E também, adicionalmente, e isto é algo que nos felicitamos muito, pelo segundo ano consecutivo para dar resposta ao plano de contingência de inverno e atenuar o aumento da procura no serviço de urgência na época gripal, os cuidados de saúde primários organizaram uma resposta centralizada e com uma equipa dedicada nos dias da semana para ter maior atendimento aos utentes não urgentes. O sucesso deste plano foi ter sido planeado em julho, fechado em setembro e ter começado no início de novembro até meados de fevereiro. Com efeito, o ano passado, e já é o segundo ano consecutivo, voltamos a registrar o menor número de utentes verdes e azuis dos utentes inscritos nos cuidados de saúde primários da OLS Matosinhos ao serviço de urgência do Hospital Pedro Espana. Deste modo, também achamos que contribuímos para uma melhor utilização de recursos e também para o objetivo do contrato de programa, que não é só do hospital, mas também dos cuidados de saúde primários, na percentagem dos episódios triados com verde e azul. Esta é, sem dúvida, uma mais-valia da integração de cuidados. Outro exemplo que também tem sido bastante positivo no contexto LS, até porque nós tínhamos um número baixo de colonoscopias de rastreio coloretal realizadas no Hospital Pedro Espano e através de um acompanhamento
e articulação com o Serviço de Gastroenterologia, que a minha colega também está aqui no Departamento de Medicina, que estamos bastante próximas em algumas áreas, triplicamos o número de utentes com PSOV positiva a realizar colonoscopias na ULS de Matosinhos. Aliás, passamos largamente o objetivo contratualizado no contrato de programa. Também temos como objetivo garantir que nenhum utente fica perdido e que tenha um seguimento mais célere dentro da ULS. Também, e já outro nível de articulação de cuidados e de oferta de cuidados de saúde, criamos uma consulta para os migrantes sem a documentação regularizada. Esta consulta garante o acesso aos cuidados de saúde de forma organizada e equitativa aos utentes que se encontram em situação de regularização documental ou em transição da sua situação. Deste modo, garantimos também um maior controle de saúde pública de uma população que circula entre países com diferentes planos de vacinação, bem como uma maior facilidade de articulação com as especialidades hospitalares ou outro tipo de cuidados em situações urgentes. No ano passado, só para termos aqui uma dimensão, conseguimos dar resposta a 400 pessoas que estavam nestas circunstâncias. Outra parceria, e que eu lhe chamo win-win-win, porque aqui acreditamos que há um triplo ganho para a OLS, para a entidade prestadora fez a parceria connosco e para o utente. Criamos um protocolo com a CESPO. O protocolo tem como objetivo cuidados de saúde oral. Foi possível, com esta parceria da OLS, alargar a oferta da saúde oral a um maior número de utentes, algo que não seria possível sem esta parceria, dado o elevado investimento e falta de espaço existente para poder chegar a tantos utentes. Uma outra parceria já noutro âmbito, e portanto as nossas parcerias vão para além dos cuidados propriamente de saúde, foi a parceria que estabelecemos com a Matosinhos Sport, uma empresa municipal de desporto de Matosinhos e a unidade local de saúde. Estabelecemos um protocolo de colaboração que tem como objetivo criar sinergias e condições de colaboração visando a promoção da prática desportiva e da atividade física como meio de promoção da saúde e bem-estar aos residentes e inscritos nos cuidados de saúde primários na OLS Matosinhos. Para o efeito, criamos uma aplicação interna que permite a referenciação direta dos cuidados de saúde primários para a Matosinhos Sport, com a enorme vantagem de parceiro poder dar feedback ao médico de família que referenciou o utente e, deste modo, o médico de família também acompanhar a atividade que o seu utente se encontra a realizar. Com estas parcerias, reconhecemos que existem enormes ganhos em saúde e uma capacidade de atuação que sozinhos não seria possível. E para terminar, e até porque fomos percebendo aqui que nós vamos, porque somos capazes, num contexto LS, os cuidados de saúde primários não estão sozinhos, portanto conseguem promover uma série conseguem promover uma articulação interna com os serviços clínicos e não clínicos, conseguem beneficiar de políticas transversais e de procedimentos e protocolos dentro da organização e, por outro lado, também consegue, com o exterior, criar outro tipo de parcerias. O nosso papel na gestão intermédia é um trabalho contínuo e de alinhamento e de construção de mecanismos de articulação. Obviamente que existem muitas barreiras para ultrapassar e os desafios são constantes, que exigem uma enorme capacidade de adaptação que nem sempre se consegue no tempo desejado. E agradeço a todos e vou passar então à minha colega. Antes disso, gostava só de agradecer e de evidenciar aqui uma frase crucial. É que realmente a integração não se faz pela publicação de um diploma legal, não é? Isso é apenas uma manifestação de vontade política. E depois é necessário que na prática, na realidade, na operação, sejam realizados todo um conjunto de iniciativas alinhadas que permitam, de facto, chegar nesse caminho, que é um caminho em si, chegar aos resultados pretendidos. Passava agora, então, sim, a palavra à doutora Joana Torres, mas com uma pergunta, porque efetivamente os doentes com patologia crónica encontram-se entre os maiores consumidores de recursos nos serviços de saúde
e tendem a aumentar em número e em complexidade desde logo, mas não apenas por força do próprio envelhecimento da população. Estes doentes são maioritariamente o foro médico. Doentes complexos, com doenças crónicas, e vários estudos têm identificado este tipo de doentes como integrando o grupo dos sobreutilizadores de recursos em saúde. Ora, como é que a OLS Matosinhos encara esta realidade numa ótica de integração de cuidados, quer internamente, quer uma vez mais, como já foi mostrado aqui nos outros níveis, com a comunidade que se segue à vinda ao hospital e à estadia no hospital. Pronto. Muito obrigada à PA pelo convite, por estar presente. Eu vou falar então um bocadinho primeiro da apresentação e depois, se for preciso, também respondemos a algumas questões. Vou então começar aqui a compartilhar. Eu vou falar um bocadinho dos dois departamentos dos quais sou gestora. Vou abordar um bocadinho as duas temáticas, tanto o Departamento de Medicina como o Departamento de Cuidados Continuados. Como foi dito inicialmente, eu estou aqui há 20 anos na ULS, portanto já acompanho a ULS há bastantes anos, desde a criação até dos departamentos, em que os próprios conselhos de administração, que entretanto também já cá estiveram, reconheceram a importância da gestão intermédia. Portanto, os departamentos surgem, nomeadamente, em 2018. Deixa eu ver se eu consigo, exatamente. Pronto, e o Departamento de Medicina e todos os outros foram criados em 2008, peço desculpa. E, portanto, há aqui logo, nesta altura, há 16 anos atrás, um reconhecimento por parte do Conselho de Administração da grande importância da gestão intermédia e dos conselhos de gestão. Foi assim que nós sempre fomos chamados aqui, portanto, na ULS de Matosinhos. Falando só, então, agora aqui um bocadinho do Departamento de Medicina. Ele aglutina várias especialidades médicas, que eu depois daqui a bocadinho vou passar só assim uma visão muito rápida quais são, porque não é igual em todos os antigos centros hospitalares, agora o LS, sob um desígnio comum, a abordagem holística do doente. Portanto, este departamento dedica-se ao tratamento do doente agudo, normalmente com um modelo centrado no doente e não na doença, e portanto a orientação do doente crónico com a integração com os cuidados de saúde primários é muito, muito relevante e tem sido sempre assim ao longo dos anos que eu estou na ULS. Portanto, nós não sabemos trabalhar de outra maneira, costumo dizer. Portanto, eu queria só deixar aqui uma nota, porque nós somos um bocadinho diferentes também dos outros hospitais e dos outras ULS neste caso. O nosso internamento é regido pela cama neutra e, portanto, o doente, no caso do Departamento de Medicina, só existe o Serviço de Medicina Interna. Portanto, todas as outras especialidades que pertencem ao Departamento de Medicina trabalham sempre em articulação com o Serviço de Medicina e já aqui se vê a articulação que existe entre os diferentes serviços. O Departamento de Medicina nós fomos ao longo dos tempos também criando já os nossos planos de atividades, os nossos regulamentos e, portanto, tem como valores, nomeadamente, a competência, a qualidade, o rigor, o humanismo, solidariedade e articulação entre todos, como eu falei há bocadinho, e tem como princípios o reconhecimento da singularidade e dignidade dos nossos utentes e profissionais, a centralidade no utente, porque efetivamente, como estávamos a falar, a nível de internamento, os doentes são do Serviço de Medicina ou são internados no Serviço de Medicina, mas pode ser um doente com um AVC, com um infarto, e, portanto, todas as especialidades são chamadas a cuidar do utente, portanto, é centrado no utente e elevados padrões éticos e de qualidade assistencial. Portanto, o nosso Departamento de Medicina é de todas estas especialidades, portanto, eu sou gestora de todas estas especialidades, com mais 5 alas de internamento, incluindo a unidade da AVC. Temos também a hospitalização domiciliária e a unidade de cuidados intermédios polivalente, que fazem parte do Departamento de Medicina. Portanto, depois, isto aqui só para dar assim uma visão muito rápida, não vou estar aqui a discriminar cada um dos valores, mas nós temos consulta externa, temos hospital de dia e são valores muito elevados. Eu trouxe para aqui também esta apresentação, nomeadamente a percentagem de consultas codificadas, e isto por um só motivo, porque é um dos objetivos atualmente da contratualização e atualmente isto tem sido um esforço muito grande
a nível da gestão intermédia, e neste momento, por exemplo, o Departamento de Medicina já tem 50,14 das consultas codificadas, o que é um indicador muito, muito bom, face ao que nós conhecemos do que é a parte hospitalar. A nível dos cuidados de saúde primários, como eu já tenho 20 anos do LIS, isto já é um trabalho de longos anos e, portanto, eles têm sempre valores muito mais altos, mas a nível de hospital, e há aqui esta diferenciação muito grande, as consultas não eram codificadas. Portanto, isto são valores relativamente diferentes, mas que é um caminho a percorrer e que a gestão intermédia tem um papel muito, muito relevante. Portanto, aqui apresentamos também um bocadinho o número de exames dos serviços, dos quais fazem parte do departamento, não é os prescritos, mas sim os exames realizados pelos próprios serviços. Temos também a parte do internamento, em que a demora média tem sido um bocadinho mais alta do que o normal, uma vez que nós também, o ano passado, tivemos a saída de vários doentes sociais da ULS, com medidas também, com abertura de vagas nos ERPs e tudo isso, e que nos permitiu dar saída desses doentes, mas que nos fez aumentar bastante a demora média também, e nomeadamente a questão da ambulatorização, que começamos a ambulatorizar muitos procedimentos médicos, o que nos provocou a que os doentes, efetivamente, que demoram mais dias e que têm GDHs com maior severidade, fiquem mais tempo no internamento e, portanto, a demora média tendencialmente está a aumentar. Depois trago só aqui também o número de profissionais que nós gerimos, só para terem uma noção, são 552 e não estamos a incluir os recursos partilhados com outros departamentos, como por exemplo o departamento de ambulatório, os enfermeiros da área de exames especiais, de consultas, estão todos geridos por outro departamento e, portanto, não dependem exclusivamente do departamento de medicina. E depois temos aqui, no fundo, as infraestruturas, em que estamos divididos por 3 pisos, temos uma hospitalização domiciliária que a equipa está deslocalizada até fisicamente da nossa estrutura hospitalar. Temos a zona dos exames especiais, que é gerida pelo ambulatório, mas no qual nós temos os nossos médicos e técnicos a exercer atividade. E temos também a consulta externa e o hospital de dia, que é partilhado e nós também aqui não temos gabinetes, por exemplo, de consulta externa dedicados às especialidades, é tudo gabinetes basicamente neutros e, portanto, tanto pode ser utilizado por uma consulta de medicina geral e familiar, caso fosse necessário, ou por uma consulta hospitalar, de âmbito hospitalar. Pronto, relativamente então aqui à equipa de gestão, eu também quis apresentar também os meus colegas que trabalham comigo, porque eu não trabalho sozinha, e o Conselho de Gestão, o que nós sentimos é que torna muito mais ágil o processo de alinhamento entre a estratégia do Conselho de Administração, tutela, neste caso também, com as necessidades dos próprios serviços e unidades. Então, como é que nós também fazemos isto? Nós seguimos um bocadinho a estrutura entre os cuidados de saúde primários e a parte dos departamentos hospitalares, seguimos a mesma estrutura para ser coerente. Portanto, nós também fazemos reuniões semanais do Conselho de Gestão. Por exemplo, o nosso diretor de departamento vai todas as manhãs à reunião de serviço com todos os diretores de serviço ou com os responsáveis dos serviços para analisar todos os doentes internados, para tentarmos perceber exatamente o motivo do internamento, qual é a previsibilidade da alta daquele doente, precisamente para tentarmos ter aqui um bom turnover dos doentes internados. Temos reuniões de alinhamento estratégico entre o Conselho de Gestão e o Conselho de Administração e reuniões de contratualização interna e com os diferentes serviços e o Conselho de Gestão. Por exemplo, eu também vou muitas vezes, eu própria gestora, a reuniões de serviços para falar de algum tema específico que seja mais da área dos indicadores de produção e vou falar falo com todos os médicos que estão na reunião de serviço, em que eles discutem os casos clínicos e depois há uma parte do tempo em que eu estou lá e, portanto, isso foi o grande trabalho, por exemplo, na taxa de codificação que a gente fez das consultas, foi muito este trabalho de ir a reuniões, falar com os médicos, ou seja, estarmos todos alinhados para o mesmo objetivo. Isto é um pequeno exemplo do que temos agora vindo a desenvolver com os serviços. Isto também foi desenvolvido por mim e pelo Conselho de Gestão, que é a monitorização via Power BI. Temos muitos dados partilhados também via Teams, portanto temos aqui as equipas muito focadas nos objetivos.
e no que nós queremos alcançar neste momento e, portanto, e temos também o nosso DTI, que, como o professor Taveira disse, nós temos muitas listagens e muitos dados a serem recolhidos de forma interna, que se um dia perdermos estas ligações e estes recursos que temos hoje em dia, ficamos também um bocadinho descalços, como se costuma dizer, porque temos muitas listagens e muitos dados baseados nos sistemas que temos hoje em dia já desenvolvidos internamente, porque não dispunhamos de forma integrada e, portanto, fizemos nós esse trabalho de monitorização e de acompanhamento. Uma das coisas, por exemplo, que fizemos foi a criação de uma ala de internamento de medicina de alta clínica, em que conseguimos agora, hoje em dia, acompanhar exatamente quem são aqueles doentes que a nível hospitalar e de cuidado agudo já não necessitam de cuidados e que estão cá internados à espera de uma resposta, nomeadamente social, de rede de cuidados continuados e portanto, isso foi uma mais-valia para nós, essa resposta. Pronto, um dos projetos que nós tivemos e que já foi até divulgado numa das conferências foi a unidade de diagnóstico rápido que criamos recentemente, em que permite que seja feita uma investigação diagnóstica rápida sem necessidade de recorrer à admissão hospitalar, nomeadamente em casos em que muitos destes doentes vinham via urgência, depois eram internados para terem um diagnóstico mais rápido. Neste momento nós criamos esta unidade. Ela terá cerca de 2 anos, começou em março de 2022, se não me engano, em que começamos, fomos começando lentamente e neste momento qualquer médico pode referenciar dentro dos critérios que existem, pode referenciar para esta, nomeadamente os cuidados de saúde primários, se têm determinados critérios, podem referir para esta unidade, é um doente que é seguido em ambulatório e ao final de 12 dias, se não me engano, acho que é estes os dados, o diagnóstico está efetuado com articulação entre todos os serviços necessários para ter o resultado para o doente. Temos aqui outro projeto que criamos com os cuidados de saúde primários também, que foi as polissonografias de nível 3, em que o médico de família, portanto, detecta o problema do utente, é requisitado e é realizado o exame nos cuidados de saúde primários. Os cuidados hospitalares fazem o relatório do exame e, caso seja necessário, os próprios médicos pneumologistas chamam logo o doente para consulta hospitalar sem necessidade de referenciação via alert. E, portanto, num ano nós já realizamos 732 exames no ACES. Isto foi um projeto que nos trouxe uma grande mais-valia porque tínhamos uma lista de espera muito grande, porque o utente vinha via consulta hospitalar e só depois daí é que iria fazer o estudo de sono. Neste momento faz o estudo de sono e, se necessário, é que vem então à consulta hospitalar. Eu trago aqui assim alguns slides, um bocadinho as dificuldades que nós sentimos enquanto LS até dezembro de 2023, não é? Portanto, nós sempre fomos o LS em que havia totalmente desintegração entre os sistemas, eram os cuidados de saúde primários e os cuidados de saúde hospitalares. Não tínhamos, era o que a Liliana já abordou há bocado, a contratualização sempre foi separada e sem alinhamento estratégico entre os diferentes tipos de cuidados. Nós sentíamos muito isso, porque os cuidados de saúde primários tinham um determinado objetivo e os hospitalares não tinham, mas tínhamos de trabalhar em conjunto para o poder alcançar. E, por exemplo, também a contabilidade analítica, que não tem em conta a diferença entre as ULS e os centros hospitalares, hospitais que existiam na altura, e, portanto, nós tínhamos muito que nos adaptar ao que existia enquanto hospital mais ACES e não o que era a ULS, nomeadamente os serviços partilhados. Após a implementação das novas ULS, ainda surgiram mais problemas para nós, porque, por exemplo, eu trago isto é só um exemplo, só para poderem verificar, através da circular normativa conjunta número 3, por exemplo, os utentes da hemodiálise passaram a ser faturados por inscrição no centro de saúde e era por residência. No entanto, por exemplo, os transportes mantiveram-se por residência. Isto criou-nos aqui uma dificuldade enorme à nossa ULS, porque as outras todas estão a partir do início, não têm a aplicação SGTD ou se têm é regional e, portanto, conseguem fazer tudo. Nós, como temos já as nossas plataformas todas montadas a nível local, estamos a ter grandes dificuldades e, portanto, andamos agora em reuniões atrás de reuniões com a CSS, SPMS, para tentarmos desbloquear processos que estavam completamente lineares
portanto, na nossa OLS. Pronto, relativamente um bocadinho aos departamentos de cuidados continuados, só para dar aqui uma visão. Este é o departamento em que já integra profissionais dos dois níveis de cuidados, tanto hospitalares como cuidados de saúde primários. Estabelece uma continuidade de cuidados, portanto, o utente que sai do hospital, por exemplo, de um internamento, a seguir já é acompanhado nos cuidados de saúde primários pela equipa que é única, e a equipa do doente crónico complexo, que são os melhores exemplos desta articulação e integração de profissionais. O Departamento de Cuidados Continuados na ULS é composto por estas duas equipas de prestação de cuidados, a equipa de cuidados paliativos e a equipa do doente crónico complexo, e de não prestação de cuidados, a equipa de gestão de altas e a equipa coordenadora local, que em muitos dos ACES até está dentro do próprio ACES, aqui está num Departamento de Cuidados Continuados. Pronto, a nossa equipa de cuidados paliativos é composta, então, como já disse, por elementos tanto hospitalares, nomeadamente os médicos, a maior parte é hospitalar, mas os enfermeiros, por exemplo, estão todos dentro das UCCs, das Unidades de Cuidados Continuados, na comunidade, e, portanto, são eles que fazem os domicílios e prestam os cuidados aos doentes de paliativos. Estes são só alguns dados para poderem ter alguma noção do que fazemos também. E depois a nossa equipa de doente crónico complexo, que fisicamente também está deslocada do hospital, portanto não está, apesar de pertencer a um departamento que na estrutura acaba por estar dentro do hospital, dos cuidados, mas que está fisicamente fora, foi criada para dar um apoio personalizado e de proximidade a uma população de utentes idosos, com multimorbilidade, polimedicados e com elevados recursos ao sistema de saúde, nomeadamente vindas à urgência. E esta equipa tem acompanhado estes utentes, eles têm 245 utentes em seguimento atualmente e, portanto, os utentes sentem-se acompanhados e, como estão a ser medicados e acompanhados por uma equipa multidisciplinar, acabam por não ter tantas vindas à urgência, tantos internamentos, o que tem facilitado bastante a gestão destes utentes. Bom, e obrigada, a minha apresentação está feita. Obrigada. Obrigada a nós, sem dúvida, e esta última linha que estava aqui, esta última reflexão, facilita a Não gestão estamos a ouvir, destes Graça. doentes e, sobretudo, Não estão a ouvir-me? Agora já estão a ouvir. Dizia eu que eu agradeço e realmente fica bem patente neste desenho e nesta fotografia o que têm feito e o que têm feito ao nível das preocupações de dar resposta a esta população da área médica e a este doente crónico complexo, agora mais especificamente no final da apresentação, e que permite criar também valor e transmitir aumentar, no fundo, a qualidade de vida destas pessoas. Eu diria que realmente aqui, terminando estas apresentações, seria interessante fazermos aqui assim, já não temos muito tempo, faltam-nos apenas 10 minutos até ao termo da nossa sessão, mas foi muito interessante. Houve aqui como pontos essenciais a referência que ficou bem evidenciada da importância de, a nível externo, se estabelecerem parcerias com as outras entidades da comunidade, serem procuradas, desde logo, ao nível do Conselho de Administração, esse estabelecimento de parcerias e depois a sua concretização nas gestões intermédias, permitindo exemplos de criação de valor, como aqui foram referidos, quer com realização de iniciativas de promoção de saúde junto à comunidade, quer através de referenciações diretas para a criação, para a realização de prática de exercício físico. É de facto aqui assim uma forma de a saúde não ficar enclausurada nas suas fronteiras físicas e de verdadeiramente dar corpo àquela máxima da saúde estar presente em todas as áreas da saúde da comunidade, de todas as áreas de vida da comunidade, aliás.
Por outro lado, também foi aqui evidenciado uma dificuldade que esperemos que agora, com este novo modelo, de facto se consiga ultrapassar, da compatibilização dos objetivos dos diferentes setores da organização face a regras de contratualização que foram separadas e até conflituosas em algumas situações. Com esta mudança e com esta experiência agora em 2024 neste novo modelo, vamos ver se realmente se esta dificuldade de compatibilização é ultrapassada ou menos diminuída e que se consiga aquilo que a nível interno foi identificado como um dos pontos principais, que é o desenvolvimento da cultura, de uma cultura alinhada para a qual todos trabalham para um objetivo comum. Isso foi referido a nível da gestão e da liderança organizacional, mas depois foi verificado e foi muito interessante verificarmos nas apresentações sectoriais e, portanto, com estes dois exemplos aqui, percebemos que isto é transversal a todas, deverá ser provavelmente transversal a todas as outras áreas de média, este alinhamento, esta preocupação de alinhamento, quer pela criação de um conjunto de princípios e de valores que estão alinhados com os valores da organização e que depois ainda são reforçados ao nível da liderança intermédia, mas também com a criação de reuniões de alinhamento estratégico entre o Conselho de Administração e os órgãos sectoriais e a realização de todo um conjunto de iniciativas, assentes, como vimos aqui, em protocolos clínicos, permitindo que haja aqui um maior encaminhamento dos doentes de forma célere e adequada às necessidades que as pessoas vão sendo identificadas como necessitando, e foi o caso, por exemplo, dos protocolos criado com a polissonografia para os doentes do sono, o exemplo do trabalho que foi feito ao nível do serviço de urgência, com os cuidados todos primários, que diminuindo o número das urgências, das falsas urgências dos azuis e dos verdes no serviço de urgência e aumentando a capacidade dos cuidados primários de darem essa resposta. Enfim, há patente realmente este ponto comum e que me leva então para uma questão que eu gostava aqui de colocar, ainda nestes minutos que nós temos, porque quando estamos a falar de uma cultura, a cultura demora a fazer. 25 anos na ULS Matosinhos e continuam a falar da cultura como sendo um elemento essencial, inclusivamente foi referido que perante dificuldades as pessoas com alguma facilidade desmobilizam, portanto é um músculo que tem que estar permanentemente a ser exercitado para estas novas unidades que vão iniciar agora, que vão ser e que foram de repente criadas normativamente, englobando um conjunto de organizações com diferentes, muitas vezes competindo pelos mesmos recursos e competindo pela mesma população, historicamente, por profissionais que possam olhar com desconfiança uns para os outros e até com receio, nomeadamente face àquela assimetria de poder que existe entre os diferentes níveis que estão a ser integrados nestas organizações. Professor Taveira Gomes, qual seria aqui a reflexão que faria para para quem começa de novo e com aqui passos essenciais para tentar iniciar bem, da melhor forma, uma cultura que seja uma cultura alinhada e promotora desse alinhamento junto das pessoas, porque as pessoas é que são a grande questão, não é? Muito bem. As pessoas é que são fundamentais no sistema, quando estamos aqui a falar das pessoas e dos profissionais. Os profissionais têm que ser os atores e os autores destes processos e a construção das unidades com os níveis de autonomia que existem
as que já têm esses níveis de autonomia e que são aquelas que mais receios têm neste novo modelo e que referem-se muitas vezes que são os cuidados de saúde primários, porque têm uma grande expressão, mas depois têm um investimento e alocação de custos muito mais pequena e acham-se que vão ficar secundarizados no processo, na construção das OLS, e depois de cada vez que há uma oportunidade de discutir o assunto, lá vem a mesma questão e a mesma discussão. A verdade é que temos que construir em conjunto, temos que trazer toda a gente para a conversa. As unidades escolares primários têm um nível muito significativo de autonomia. As unidades têm uma autonomia como as OLS não têm, nem mais ninguém tem. Porque escolhem as equipas, porque se complementam com indicadores, porque o objetivo atingido é relevante para o retorno que têm em função disso, não só em função dos resultados, mas também da sua remuneração, portanto, e para o ganho da própria unidade. Isso era o modelo, era o modelo que pretendíamos que fosse ampliado e que não fosse ampliado em forma de, de centros de responsabilidade integrado apenas porque estamos a falar sempre de unidades que se desenvolvem, se complementam com resultados, mas depois se focam muito para dentro. É verdade que são unidades numa filosofia de abordagem de doença, portanto são multiprofissionais, disciplinares, etc. Mas precisávamos aqui de repensar esse processo. Mas para quem está no processo de construção tem que conversar com todos. O que se tem percebido no contexto do desenvolvimento de tudo isto é que alguns setores não se sentem ouvidos nem representados no processo de discussão. Por exemplo, o desenvolvimento das próprias ULS foi muito diferente consoante os sítios, e isso é visto como uma crítica, mas eu acho que isso também não é necessariamente uma crítica. Há sempre uma comparabilidade que estabelecem, porque os cuidados primários foram ouvidos ali, mas aqui não, os hospitalares aqui e ali não, etc. A verdade é que temos que conversar com todos e construir coisas em conjunto, num contexto e num modelo e num ambiente fortemente favorável ao retorno em relação ao desenvolvimento destes processos. Certamente, quando olhamos para os percursos dos utentes, e eu punha o foco sobretudo aí, e naquilo que se diz de colocar o utente no centro, etc., até tinha aí um slide final para isso, é que, de facto, temos que mudar maneira de pensar definitivamente. Portanto, mais do que estar a pensar cuidados de saúde primários, hospitalares, etc., que é um léxico que já não devia ser usado nem à SES, nem hospitais, nem centros hospitalares. Há instituições de saúde com diferentes graus de diferenciação, todas elas com uma missão específica e todas elas a trabalhar de uma forma integrada. E o utente tem que estar no centro. Não é mais admissível que eu faça uma consulta de insuficiência cardíaca. Posso falar disso à vontade, porque eu não sei tanto quanto isso em insuficiência cardíaca. Fora de um contexto mais alargado, não só no contexto da saúde propriamente dita, de intervenção direta sobre a saúde, mas mais no contexto socioeconómico, etc, 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 de literacia, tudo isso. Então vai ruir tudo. Temos profissionais de altíssima diferenciação com prescrições perfeitas, com exames altamente minuciosos e depois na prática não acontece o que é esperado com os doentes porque eles nem perceberam que medicação fazem. Portanto, nós temos de pôr o utente e o circuito que o utente percorre no centro e organizar-nos a olhar para isso. E em função disso, vamos fazer as conversas todas que for preciso a pensar, se eu fosse o utente que tem uma insuficiência cardíaca, mas também tem um DPOC, e tem um cancro da próstata, e tem mais não sei o que é. Que percurso é que eu tenho que fazer e qual é a minha interação com o sistema de saúde, ou com o Serviço Nacional de Saúde, ou com a minha unidade de saúde? O que é que eu posso resolver na minha unidade de proximidade ou até no meu domicílio? Que intervenções é que se podem desenvolver em função disso? E só com um pensamento, portanto, se os profissionais, e sobretudo médicos, que são os mais difíceis em virtude, não é uma questão é uma questão de formatação, de preparação, de educação,
de foco, de preparação, de diferenciação, tem muita coisa a interferir nisto, mas nós temos que pensar disto de outra maneira, temos que construir as unidades de outra maneira. Não é o modelo do LS que o resolve, ajuda a resolver, mas nós temos que ter clínicas de doença, como se faz na área da oncologia, a área da oncologia que vai ter que ser integrada de outra maneira a prazo, mas que é transversal aos sistemas todos e que, e que, hum, e que tem que ter também este alinhamento. Portanto, nós temos que pensar como se fôssemos doentes e construir os percursos a partir daí. E integrarmos os profissionais e as unidades conforme o que for possível fazer em cada uma delas. Não podemos é querer respeitabilidade, obviamente tê-la-íamos sempre, mas quando eu digo isso quero dizer em termos de valorização do que faço e não estou disponível para assumir responsabilidades de coisas que posso ficar dentro de procedimentos que podem não fazer parte daquilo que eu diretamente faço, mas conheço os procedimentos e até certas circunstâncias tenho autonomia no contexto da minha organização para tomar decisões. E mais, são as mesmas, seja a nível de saúde primários, a medicina geral familiar, a medicina familiar e comunitária, que é como nós até vamos passar a chamar-lhe, quer a nível de uma especialidade ou outra especialidade, estamos a falar sempre de especialidades, não podemos conversar uns para cada lado, nem dizer ao doente sobre tudo, ao utente, coisas diferentes. Temos que ter o que se faz nos casos de primários, o que se faz, sabemos no hospital o que é feito nos casos de primários e vice-versa. E isto faz parte de um alinhamento, portanto temos que construir este alinhamento e sermos capazes de nos focar nisso. Mais uma vez digo, o modelo de organização do LIS faz-nos considerar este objetivo de uma maneira mais fácil e mais concertada, mas certamente não será a única maneira de o fazer, mas temos que escolher uma maneira e um caminho para o fazer. Isso era o que eu acho que era mais importante. Essa reflexão, perdi a câmara, mas estive a escutar, e de facto essa reflexão é crucial e é muito, é decisiva para aquilo que se pretende construir, que é efetivamente conseguir que haja uma concentração em torno da pessoa, do doente, concentração essa alinhada para alcançar os objetivos que estão subjacentes a esta melhoria da prestação de cuidados, a esta acessibilidade e a dar aquilo que as pessoas precisam em cada instante, fazendo viver aquilo que realmente é o princípio subjacente à integração de cuidados. Agradeço a vossa presença uma vez mais. Não posso, porque já chegamos ao limite do nosso tempo, colocar mais questões. Outras seriam importantes aqui serem colocadas e gostaríamos de o poder fazer, mas de facto tivemos aqui a possibilidade de os escutar neste momento, neste tempo, e portanto tenho a agradecer-lhes uma vez mais esta partilha de reflexões, esta partilha de experiências, que me abriu, sem dúvida, aqui um conjunto de reflexões, com certeza, para quem está neste momento a pensar como é que pode realmente potenciar aqui alguns passos para a melhor integração nas suas organizações, por um lado, mas também, por outro lado, perceber quais é que podem ser os desafios ou os caminhos que não querem tomar. É tão importante saber o que se quer, como também saber o que não se quer ou por onde é que não se deve ir, e daí a experiência dos outros é realmente valiosa. E, portanto, uma vez mais, agradeço a partilha das vossas perspectivas e da vossa experiência, e espero que num outro fórum, com certeza, nos voltemos a reencontrar.